Boa tarde, gente querida, gente linda. É mais uma tarde de meditação, de reflexão da palavra de Deus. E com certeza, estamos aqui, irmãos, em oração, em meditação, querendo fazer a vontade de Deus. E sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E sempre queremos, irmãos, entender a vontade de Deus. Nessa tarde, eu tenho falado com Deus algumas coisas que eu tenho vivido, tenho apresentado a Ele. Porque, meu irmão, se você não tem uma vida de oração, fica difícil de Deus. Irmãos, orando já é difícil, já é difícil. A gente orando, já é difícil entendermos algumas coisas que acontecem com a nossa vida. Imagina não orando. O que pode acontecer? E eu estou sempre, irmãos, em reflexão, em meditação. Tenho, alguns conflitos na minha vida. Não sei se com você acontece a mesma coisa. Eu tenho fome de Deus. Eu tenho sede de Deus. Eu quero entender a vontade de Deus. E a vontade de Deus é realmente um conflito diário, porque a nossa carne sempre quer fazer aquilo que ela deseja. E há uma guerra constante entre, como o apóstolo Paulo fala, né? Aquilo que eu não quero fazer é isto que eu faço, isto é, o pecado que habita em mim. Então sempre em nós, irmãos, haverá essa guerra de narrativas, essa guerra de perguntas, essa guerra de não ter respostas, essa guerra diária. E a gente sabe que o nosso inimigo, ele sempre quer agir na indecisão, na confusão, na perturbação, na perseguição. E nessa tarde eu queria meditar com você. Eu queria saber de você o que é que você declara constantemente. Qual é a palavra que sai da sua boca? Porque Davi disse isso em um dos seus salmos. Ele falou o seguinte: que a palavra de minha boca e o meditar de meu coração sejam agradáveis a ti. E a pergunta que a gente faz todos os dias: quais são as palavras agradáveis que têm saído de nossos corações e têm realmente agradado ao Senhor? Minha irmã e meu irmão, não sei se você se importa com o que Deus pensa a seu respeito. Eu penso, eu reflito, eu questiono, eu indago. Eu desejo, irmãos, e eu sei que isso é difícil para nós. Eu não sei se é assim com você. Eu quero, irmãos, fazer a vontade de Deus. E eu sei que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas o problema é como que eu vou descobrir essa vontade? Como é que eu vou entender que a decisão que eu tomo é a verdade que pode me libertar daquilo que me prende? As decisões que eu tomo, será que elas são baseadas naquilo que Deus deseja para a minha vida? Eu quero que você pense nessa tarde. Quantas decisões você já tomou? Quantas promessas você já fez? Quantas palavras você já lançou ao vento, dizendo que iria fazer, dizendo que iria cumprir, e acabou que estamos chegando no final de ano, entramos no mês de agosto, e até agora existem pendências na nossa vida, no nosso mês, no ano que passou. Estamos no oitavo, irmão, daqui a 4 meses, termina 2023. Vamos entrar em 2024. Isso vai, ser rápido. E eu não sei como você entende a palavra que eu falo,
não sei como você recebe a palavra que eu falo, porque alguns irmãos são manhosos, né? São manhosos na fé, querem ouvir aquilo somente que lhe agrada, não querem ouvir aquilo que Deus quer dizer. E qual é o pai que quer falar o que o filho quer ouvir? Nenhum, irmão. O pai quer falar, o pai quer ensinar aquilo que o filho deve aprender. E quando ele realmente vê que o aprendizado é um aprendizado saudável, é um aprendizado coeso, é um aprendizado enxuto, ele começa a ver na sua vida o desenvolver da palavra liberada. E nessa tarde, irmãos, não é difícil. Eu queria que você que é inscrito no meu canal fizesse seu comentário aí embaixo, dissesse o que você tem recebido, como você tem recebido, o que você tem entendido. E se existe alguma dúvida naquilo que eu tenho falado, você pode me perguntar. Tens liberdade para isso. Eu tenho uma preocupação, irmão, com o que eu falo, porque eu não falo o que eu quero porque quero. Parece uma palavra sem conexão. Não, Paulo falou isso. Romanos capítulo 7. Ele falou assim, o que eu quero fazer, isso eu não faço. Porque a nossa carne quer fazer a sua vontade. Só que o Espírito Santo que nós queremos que a gente faça outra vontade. E a outra vontade é justamente a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Para você entender isso, meu amado, meu irmão, para você entender essa verdade, você tem que estar em sintonia com o mesmo você tem que estar em sintonia com a mesma sintonia. E a gente sabe que o nosso adversário sempre está tentando nos tirar do foco. Sempre quer nos tirar do propósito original. Por isso, irmãos, que vale a pena você, vou usar essa colocação, perder tempo. Perder tempo com aquilo que te garante um tempo maior, te garante uma verdade melhor e te garante uma direção precisa. E como eu estou com a minha Bíblia aqui, espero que você esteja com a sua. Eu estou assim meditando nesses dias, irmãos, sobre a palavra. A palavra que a gente declara, a palavra que a gente se alimenta e do que você já se alimentou hoje. O que você hoje abriu a Escritura, leu a Escritura, pensou, meditou e entendeu. Você precisa abraçar isso. Você não pode pensar que a sua vida cristã é uma vida sem sentido. Você não pode pensar que a sua vida é isso mesmo. Não, meu irmão. Deus tem coisas grandes e firmes para nos revelar se a gente clamar a Ele. Mas o problema é, você tem clamado a Ele? Você tem buscado a Ele de fato e de verdade? E buscando, você tem entendido o que Ele está falando? Gênesis capítulo 4, versículo 6, diz assim, Gênesis capítulo 4, versículo 6, diz assim, e o Senhor disse a Caim, por que está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas
você deve dominá-lo. A questão é, o que está tentando nos tirar do foco? A Escritura, irmãos, ela é muito tremenda. A Escritura é muito tremenda. Quando você lê a palavra de Deus, quando você lê a Escritura, a palavra, se você realmente buscar a palavra em oração, você vai ver que existe uma direção. Existe uma direção pronta, uma direção precisa. Agora, cabe a gente utilizar as ferramentas certas. Caim, ele já tinha em seu coração a intenção de matar o seu irmão. Caim já havia uma construção no seu coração, na ação que ele tomou em relação ao seu irmão. Caim era o primogênito. Caim era o filho mais velho de Adão e Eva. Irmão, você observou que Moisés fez questão de escrever o seguinte: e disse o Senhor a Caim. Só que na nossa linguagem do português está escrito assim: e disse o Senhor a Caim. Mas no hebraico não está escrito assim. No hebraico não está escrito assim. Deus não conhecia Caim como Caim. Essa palavra é profunda, querido. Essa palavra é um banquete. Essa palavra é um alimento saudável, um alimento forte. Deus não chamou Caim pelo nome de Caim, mas chamou Caim canto fúnebre, lança de morte. E olha que Moisés, ele estava ouvindo o que Deus estava falando e escrevendo o que estava recebendo. Observou que Deus falou a Caim. Como Deus nessa tarde, ele fala comigo e fala com você. Agora, cabe você ouvir essa palavra e não esquecer, não deixar passar batido como se nada tivesse acontecido com você. Irmão, não seja um Caim em desprezar o que é realmente real, puro, porque a voz de Deus é pura. Aleluia. A palavra de Deus é pura. A verdade de Deus é pura. Oh Deus. Obrigado, papai. Se a palavra de Deus é pura, quem fala com você nessa tarde é alguém puro, alguém santo, alguém que quer que você seja santo como ele é santo. Até para você ouvir a voz de Deus nessa tarde, meu irmão, você tem que ser realmente temente. Você não está ouvindo somente a voz do Jailson nesse meio de comunicação. Você está ouvindo e vendo a palavra de Deus. E é nessa palavra que vem a libertação, que vem a cura, que vem a transformação, que vem a vida abundante. Agora, cabe você que está ouvindo e vendo esse vídeo, é puxar o freio de mão. É parar realmente para entender o que Deus quer falar com você, nessa tarde de uma forma clara. Talvez está num presídio, está na sua casa após o almoço. Talvez você está descansando do seu final de semana, que você trabalhou de segunda a sexta, ou trabalhou de segunda a sábado. Só que Deus nessa tarde está falando com você. Então, irmão, conforme Deus alertou a Caim sobre o ato que ele tinha no coração para praticar, ele fala a mesma coisa para você nessa tarde. Você não tem que ficar furioso ou aborrecido com aquilo que você recebe, que você mesmo semeou. Você não pode ficar aborrecido
com aquilo que você recebeu devido à sua própria semeadura. Ageu disse que a gente semeia muito e colhe pouco. E o que a gente colhe, Deus, assopra. Sabe o que quer dizer isso? Que você não faz nada para Deus com um coração puro. Você faz algo para Deus pensando no retorno. Não era o caso de Caim. Caim, ele não entendia quem estava falando com ele. Que não era seu pai, nem era sua mãe. Era o próprio Deus. E quantas vezes nós, irmão, desprezamos a voz de Deus através da sua palavra? Você talvez queira ouvir e está ouvindo, mas não está entendendo quem está falando. Quem fala com você não é o Jailson, é o Espírito Santo. E esse mesmo Espírito é que traz para nós a verdade do céu. Agora, você tem que parar com seu ativismo religioso, seu ativismo evangélico, e esquecer que Deus não é evangélico. Deus não pertence a uma igreja evangélica. Deus, Yahvé, o Senhor, ele é o Todo-Poderoso, é o guarda fiel, é aquele que nunca perdeu uma batalha. Esse Deus é que fala, irmãos. Esse Deus é que fala. E o interessante que Deus falando com Caim, Caim não entendeu que estava falando com ele. Porque para Caim era comum, o que ele pensava ser comum, o que era, e o que é, e o que há de ser eterno. Nessa tarde, meu irmão e minha irmã, você pode pensar e refletir sobre isso. Quem você está ouvindo nesses últimos dias? Quem está direcionando o seu coração para tomar decisões em nome de qualquer coisa? Hoje é o primeiro dia da semana. É a minha primícia. Está aqui, na presença de Deus. A minha primícia nessa tarde é falar de Deus para você e te levar à presença de Deus, você ouvir a resposta que a sua alma anseia. É mais um domingo, irmãos, que para mim não é mais um domingo, é um dia especial. Porque eu marquei um encontro com ele nesse lugar, nesse exato momento, nesse exato horário. Ah, mas você não conhece a minha vida. Mas esse que inspirou homens para escrever isso aqui, isso é que te basta. Ele te conhecer e saber quem você é o que basta. Agora, se você quer ter intimidade com ele, eu posso te ensinar o caminho. Se você quer aprender quem ele é, eu posso te ensinar. Agora, tudo em nossa vida, irmãos, tudo em nossa vida, minha irmã, requer um preço. Não é valores, requer um preço. Qual seria esse preço? Qual seria o preço que eu poderia pagar para estar na presença de Deus? Primeiro, renunciar à sua própria vida. Segundo, ouvir a sua voz e procurar praticar aquilo que você está lendo, ouvindo ou vendo. E esse preço você pode pagar. Esse preço eu posso pagar. Agora, eu tenho que querer pagar, né? Muita gente quer que Deus fale. Aí Deus fala. Aí o que ele faz com essa fala? Nada. O que você faz com essa fala? Nada. Sabe o que você faz com essa fala? Você despreza, como Caim desprezou. Caim desprezou uma voz, irmãos, como você despreza uma voz. Se você está ouvindo essa mensagem nessa tarde, e está entendendo o que Deus está falando, a tua obrigação é colocar em prática.
Se você ouvir essa palavra e colocar em prática, todas essas bênçãos que estão escritas aqui, ó, te seguirão, te alcançarão e permanecerão em você. Agora, se você quer que Deus fale, Deus está falando, e você não quer praticar, aí, meu irmão, a minha avó dizia, se você não se ajuda, nem Deus pode te ajudar. Se você não se ajuda, nem Deus pode te ajudar. Então, querido, a Bíblia diz. Se a Bíblia diz, eu creio. E eu crendo, eu pratico. Não é difícil não, meu irmão e minha irmã, de você entender isso não. A questão é que você não quer entender como está escrito. Para que a Bíblia tem tantas mensagens e a gente sabe dessas mensagens e não as colocamos em prática? Por que será que para alguns discernir aquilo que Deus fala é difícil, é complicado ou impossível? Aonde você está nessa tarde, Deus sabe. Aleluia. Se você quer respostas para os anseios da sua alma, vai te custar alguma coisa. E esse custo você pode pagar sem pesar na sua alma. Pelo contrário, sua alma vai ter paz quando você encontrar o príncipe da paz. A Bíblia diz, você está ouvindo. Agora não endureça o seu coração para ouvir a voz daquele que fala, e a sua voz é como o som de muitas águas. Irmãos, é muito bom a gente ouvir a voz certa e saber que estamos caminhando na direção precisa. É muito bom saber que esse Deus ele está atento ao meu clamor e à minha oração. É muito bom saber que esse Deus, o Todo-Poderoso, ele não esquece de mim, ele não esqueceu de mim e não esquece de você. É mais uma tarde de reflexão, de meditação, e eu creio que Deus está falando com você e comigo nessa tarde. Não endureça o teu coração quando ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Compartilhe esse vídeo. Evangelize com essa mensagem. Seja edificado por ela. E eu estou aqui, orando por você, clamando por você, entregando a sua vida nas mãos daquele que já tem todo o poder para transformá-la em uma grande vitória. Queridos, compartilhe esse vídeo. Talvez você esteja pensando como vai ser o seu amanhã. O seu amanhã começa hoje, com a sua obediência, com a sua busca, com a sua perseverança e com a sua vitória. Estamos aqui, orando, clamando e entregando a tua vida, a sua casa, a sua família, nas mãos do Todo-Poderoso. Shalom Adonai. Deus te abençoe.